Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o S Filho. No vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês como que eu tô, né? Porque algumas pessoas já me perguntaram, né, como que eu tô, se eu parei de sangrar, se eu melhorei, né? Me perguntaram lá no Instagram e eu vi alguns comentários aqui também. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me segue, @sfilho. Já deixa a curtida aqui no vídeo para poder ajudar, né, a esse canal a crescer cada dia mais e mais. E muito obrigado por assistir o vídeo desde já. Gente, o que que acontece? Eu voltei a sangrar, né? Tem umas semaninhas aí já. Inclusive eu tinha um retorno médico, né? Fui no retorno, né? Até comentei isso com o médico, até gravei um vídeo falando pra vocês sobre isso. Porque o que que aconteceu? Eu tive alergia a essa bendita pomada. Gente, essa pomada aqui, ela é o dinitrato de isosorbida. Tem lidocaína, vitamina oleosa, pomada cicatrizante, tem várias coisas aqui dentro dela, né? Mas só que eu tive alergia, porque eu também tive alergia a Proctil, Procta, um monte de coisa lá de pomada que eu usei me deu alergia. E o que que é essa alergia? Meio que empola o negócio, empola. Pensa lá, tem um negócio, empola. Dá bolinha, parece, e elas estoura e fica tipo até um aspecto de queimado. Eu contei isso aqui já no canal. Como que eu sei? Porque eu vi, né, gente? E fica aquele aspecto bem sapecado, né? Parecendo que deu queimou alguma coisa assim na pele. E aí, o que que acontece? Quando eu uso a pomada, eu vou melhorando do sangramento. E quando eu uso a pomada, eu desando a questão da alergia, que fica tudo meio que assado, tudo dolorido. Então eu tenho que escolher se eu melhoro o sangramento ou se eu melhoro a alergia, né? As duas coisas ao mesmo tempo é um pouco difícil. E para piorar agora, o que está acontecendo? Eu tô com alergia e tô sangrando, porque eu tô usando a pomada já tem mais de uma semana sem parar e até agora eu não parei de sangrar. E a alergia também não passou. Gente, tem hora que dá vontade de coçar assim com a unha, que o trem dói pra caramba. Não pode, né, gente, coçar com a unha. Descobri isso de pior forma possível, tá? Porque coçar com a unha machuca bem machucado. Quando eu falo que eu descobri da pior forma, porque realmente, gente, tava coçando nada, cocei com a unha e que desandou tudo. Vida que segue, vamos falar mais, né? O doutor passou para usar o Dersane antes dessa pomada. Só que como eu já contei aqui no vídeo anterior, o Dersane é quase o olho da cara, né? Então eu vou esperar um pouquinho, esperar a fatura do cartão virar, né, para poder comprar esse bendito óleo. E é isso, gente. Assim, eu sempre falo assim, a gente sempre tem que tentar ver o lado positivo das coisas. Muita gente mandou mensagem essa semana, até tem algumas mensagens que eu vou responder lá agora no Instagram, né, falando a respeito da cirurgia, que sofreu muito, que já pensou em desistir, que tá sofrendo, que tá num grau já e que precisa operar, mas tem medo, que não sabe o que faz, que tem medo de passar pela mesma situação que eu. E, gente, cada pessoa é uma pessoa, né? E, tipo, não existe de a pessoa passar pela mesma coisa, né? São corpos diferentes, né? É como que a gente fala, é organismo diferente. Então, você pode fazer a minha cirurgia, a mesma que a minha, e em uma semana voltar a trabalhar. Teve gente que passou pelo mesmo problema que, sim, mesma cirurgia, né? O mesmo processo, cirurgia invasiva, arrancou pele, né? Talvez não na mesma quantidade. E de repente, em 15 dias, voltou para o trabalho. Eu demorei 60 dias e chegava lá custando andar. Tem gente que volta com 30, tem gente que volta às atividades normais antes, tem gente que demora mais um pouco, e é totalmente normal. Então você tem que avaliar bem o seu caso, né? E passar por 2, 3 coloproctologistas, se possível. Eu já falei para várias pessoas e sempre falo, eu falo isso aqui no vídeo e reforço, por quê? Às vezes você tem a sorte de pegar um ótimo profissional de primeira, que você confia, que você acha legal, que você acredita em tudo e tal. Mas você pode dar o azar que eu dei, né, no meu primeiro médico, no meu primeiro coloproctologista, que eu cheguei, ele mal olhou na minha cara e falou: na segunda-feira você volta para operar. Então, em 4 dias, minha vida mudou totalmente, que eu estava tendo sangramento, tinha que sair todo dia para fora, empurrava para dentro, mas até então estava ok, sofrendo, mas ok. E de repente eu me vi numa mesa de cirurgia, que depois eu tive que voltar e eu quase morri. Eu já contei essa história aqui, né, gente? Então, eu não tive um bom profissional nessa primeira cirurgia, né? E hoje eu falo isso com mais tranquilidade, com mais certeza, porque eu sempre pensava tentar baixar a culpa em mim. O que que eu fiz de errado da minha recuperação? Tal. Não, gente, eu peguei um profissional totalmente não tão bom, né? Porque, né, todas as outras pessoas que passaram pelo mesmo procedimento, com o mesmo médico, outras pessoas que, na questão de ética médica, não pode aprofundar muito no assunto, né, me falaram que eu passei, né, que não foi uma boa escolha, né? Apesar que eu não tive escolha, né? Foi daquele jeito que foi. Eu devia ter me inteirado mais a respeito da situação. Então é isso, gente, que eu falo pra vocês e reforço. Não vai no primeiro médico.
procura uma segunda opinião. Procura entender sobre as técnicas que estão sendo aplicadas. Por quê? A minha cirurgia foi a tradicional. Tem muita gente que manda mensagem falando que vai fazer de grampeamento, que vai fazer... eu esqueci o nome da outra. Né, que vai fazer uma cirurgia menos invasiva. Né? E tem alguns casos que depende do grau da pessoa. Por isso que é muito importante você ter duas opiniões, né, de médicos diferentes. Por quê? Se você está num grau mais avançado e você faz uma cirurgia, por exemplo, de grampeamento, você faz um procedimento menos invasivo, vai continuar lá. Então, em algum momento, aquilo vai voltar. Ah, esse filho, então quer dizer que a sua cirurgia nunca mais volta? Não é que nunca mais volta, gente. Eu já tive trombose depois da cirurgia, mas nunca voltou a ser o que era antes. Por exemplo, tinha que trem que saia pra fora, tinha que empurrar. Não. Né, já tive já na borda, né? Já tive já, né, coisas terríveis. Por quê? Não quer dizer que você vai fazer do outro procedimento que também nunca mais vai ter, gente. Quem já tem tendência a ter isso é um perigo, né? Porque pode... Por isso que eu não como mais pimenta, não pego muito peso, tem todos alguns cuidados, né, para que não volte. Mas como uma farinhazinha de vez em quando, todos os dias, como uma batata palha também que não pode, por isso que sangra, porque aí é a fissura, que é diferente da hemorroida, né? Então tome muito cuidado, por isso que eu reforço mais uma vez, tenha no mínimo 2 opiniões médicas antes de fazer a cirurgia. Por que eu tô falando isso nesse vídeo tanto, gente? Porque eu recebi muitas mensagens e me preocupa muito, né? Porque tem muita gente operando, muita gente com medo de operar e muita gente sofrendo no pós-operatório, né? Então, conversa bem, procura essas opiniões, assiste meu vídeo, procura o vídeo de outras pessoas que passaram pelo mesmo processo, procura assistir vídeo de médico falando a respeito, para que quando você chegar na consulta, você chega com uma opinião já, tipo, olha, doutor, eu sei que eu tenho uma aqui do lado, eu tenho 2 internas, qualquer coisa você mesmo procura e tenta entender o que está acontecendo dentro de você. Não precisa esperar o médico falar. Vocês podem rir, pode falar, eu não vou fazer isso. Gente, a gente tem que saber o que a gente passa. Eu não sabia. Caí na mão de um médico que também não sabia, porque ele não olhou. Ele primeiro abriu, me deu uma anestesia, abriu meu corpo, cortou o que tinha e foi procurando mais coisa. Então, assim, foi muito sério o que eu passei, muito sério, né? E foi por uma falha besta. Era só eu ter ido em outro médico, talvez. Se eu tivesse ido em outro médico, talvez o outro médico falasse pra mim, você vai fazer uma cirurgia em 2 partes. Primeiro eu vou tirar as internas, depois eu tiro a externa, para poder fazer uma avaliação melhor, né? Mas não aconteceu. E tudo que é aquele negócio, gente, faça do limão uma limonada. Tudo aquilo que aconteceu, por mais que eu sofro até hoje com isso, me ajuda a levar informação, a levar entendimento para tanta gente. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, talvez eu não tivesse passado por isso, eu não poderia vir aqui te dar essas dicas, né? Eu passei por um monte de coisa que deu errado para que hoje eu venha falar para vocês, né? Não fazer aquilo que eu fiz, escolher os melhores caminhos, né? Não cair nos mesmos erros que eu caí. E eu fico muito grato, né? De apesar de ter passado, de estar passando por isso tudo, poder contribuir de alguma forma na vida, né, das pessoas, de vocês que estão assistindo, as pessoas que vocês vão compartilhar esse vídeo, né? Então é isso. Continuo sangrando, infelizmente, bastante. Continuo com dor, porque cada vez que o negócio faz aquele print, dói, porque tá um corte lá ainda. E eu continuo passando a pomada e continuo com alergia. Então, tá do mesmo jeito, tá do mesmo jeito. Mas como eu sempre falo pra vocês, vai melhorar. Tudo passa, gente, tudo passa. Coisas boas passam, coisas ruins passam e no final tudo dá certo, certo? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa a curtida aqui no vídeo, me segue lá no Instagram, @sfilho. Até o próximo vídeo.